Olá, você que se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio e para as provas vestibulares. Eu sou Salviano Feitosa e bem-vindo ao nosso canal Super Sociologia. Neste canal, em aulas de apenas 5 minutos, você não só vai se dar bem nas provas, como também vai pensar fora da caixa. E nesta aula nós vamos tratar do contexto histórico da sociologia. Sabe por quê? Porque não existe nada na história da humanidade que não tenha um início. Então, a sociologia, que também é produção humana, ela tem um início. A gente vai tratar do contexto histórico da sociologia. A sociologia surgiu, historicamente, no momento em que tanto a Europa quanto o continente americano passava por intensas transformações. Tão intensas eram essas transformações que esse período ficou sendo conhecido como Era das Revoluções. Peraí. Mais emocionante porque foram mudanças intensas. Esse período, tão intensas eram as transformações que ficou sendo chamado de Era das Revoluções. A Era das Revoluções foi marcada pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa e antes da Revolução Francesa, pela Revolução Americana, que você que estuda provavelmente deve lembrar dela muito mais pelo nome de Independência das 13 Colônias. Mas para o surgimento da sociologia, as revoluções que mais se relacionam com o processo que levou à eclosão dessa nova ciência social foi o processo da Revolução Industrial e o da Revolução Francesa. Tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa foram tão marcantes em suas áreas de início e que extrapolaram essas áreas. A Revolução Industrial representou a mudança na economia, alterando radicalmente as relações de produção. A divisão do trabalho ficou ainda mais intensa com o advento do capitalismo, que a Revolução Industrial representa muito bem. O modo de produção capitalista institucionalizou a divisão do trabalho em aqueles que são donos dos meios de produção e aqueles que são força de trabalho. A Revolução Francesa, por sua vez, trouxe a profunda mudança nas formas de pensar a política e de fazer a política. Com o quê? Com o advento do liberalismo político. O liberalismo político, ele caracteriza-se pelo quê? E isso é fundamental para você estudar, para você lembrar, inclusive para os dias de hoje, para a contemporaneidade, para o século XXI, quando você vai falar muito no neoliberalismo, mas que a gente vai abordar em outras áreas. O liberalismo político, esse que está inserido no contexto da Era das Revoluções, caracteriza-se pela ideia de contrato social. Um contrato que é estabelecido, de um lado, entre os governantes e do outro, com os governados. Então, governantes e governados, a partir dessa ideia do liberalismo político, atuam em conjunto. E esse conjunto tem como prerrogativa para quem governa a ideia de quê? De que ele tem que garantir segurança e bem-estar para os governados. Se os governados não estão tendo garantidas nem a segurança, nem o bem-estar e todas as reverberações disso, é legítimo que o governante ele seja trocado, ele seja retirado do poder. E esse liberalismo político, ele entende que quem administra o Estado é apenas um representante dos interesses do povo. A Revolução Francesa vai coroar essa ideia, tirando o governo, o modo de governar absolutista da administração francesa e repercutindo para os outros âmbitos da vida em sociedade. Então, imagine um contexto de transformações na economia e na política e essas transformações nessas áreas diversas se aproximando e trazendo importantes repercussões. Ora, da mesma forma que a Revolução Industrial ela garantiu essa divisão do trabalho, ela também gerou a criação extrema de eu ver, né? Mas na verdade ela produziu as condições que levaram aquela força de trabalho a se rebelar, gerando o quê? Desordens sociais. A Revolução Francesa, ainda que tenha no discurso do liberalismo a ideia de um contrato social entre governantes e governados, quando a burguesia ela assume o comando da vida política na França, ela vai afastar os grupos populares. Então você tem uma exclusão em dose dupla nessa era das revoluções, daqueles que produzem a riqueza vendendo sua força de trabalho e daqueles que não podem participar do processo de tomada de decisões. Pense num barril de pólvora, pense numa situação explosiva.
a reflexão sobre essa situação explosiva, de reflexões e de reivindicações de ambos os lados, é algo que um pensador chamado Augusto Comte foi o primeiro a realizar. Mas esse é assunto para a nossa aula seguinte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir a nossa página Super Sociologia no Facebook. Até lá e pense fora da caixa!